Beleza, senhoras e senhores, Rafael Fishman de volta aqui com mais um vídeo sobre os AirPods Max. Esse talvez um dos mais aguardados até então. Já publicamos um unboxing com análise exterior do fone, depois eu fiz um hands-on mais detalhado dele e por fim eu comparei ele com os AirPods Pro ainda dentro da família Apple. E agora a gente traz outro comparativo dos AirPods Max com, que vocês não estão vendo porque está aqui dentro, o Sony WH-1000XM4, que é um excelente fone de ouvido para consumidores, não é um fone de ouvido de estúdio, tal como os AirPods Max também não se propõem a ser, mas ele é um fone premium com características muito elogiadas, chegou ao mercado custando já salgados $350, hoje em dia pode ser facilmente encontrado por $280, ou seja, é praticamente a metade do que os AirPods Max estão chegando agora aos Estados Unidos pelos seus $550. E no Brasil, então, a diferença ainda é mais significativa porque o XM4 já pode ser encontrado em algumas redes varejistas por cerca de R$2.000, enquanto, vocês sabem muito bem, os AirPods Max vão chegar ao Brasil quando eles forem lançados, ainda não estão disponíveis, por R$6.900 ou R$6.300 mais ou menos à vista. Mas vamos lá, comecemos o nosso comparativo já por aqui. Essa daqui são as duas cases desses fones. Os AirPods Max vêm nessa Smart Case super esquisita da Apple, que é meio esquisita, lembra uma espécie de sutiã, uma bolsa, mas tem a praticidade de você puxar um ímã aqui e você já está com o fone na sua mão. Além disso, quando você coloca eles aqui, eles entram automaticamente no modo de ultra baixo consumo de energia, que preserva bastante a bateria dos seus AirPods Max. Mas além de ela ser meio esquisita, ela não protege o fone na sua integridade. Vocês veem aqui que a gente tem área exposta em cima, a gente tem área exposta embaixo, beleza? Isso aqui faz sentido para você conseguir recarregar ele enquanto ele está na case, e principalmente o arco superior ele fica todo exposto, que é inclusive como você leva o fone para cima e para baixo, mas isso aqui não está protegido pela case, enquanto o XM4 está todo dentro dessa case aqui convencional de fone de ouvido, que é macia, tem um aspecto bem legal, tem esse bolsinho exterior aqui e todos os acessórios que vêm com ele também ficam aqui dentro, enquanto nos AirPods Max é só o fone. Para falar a verdade, o único acessório que vem com os AirPods Max é um cabinho de Lightning para USB tipo C, que você nem consegue levar junto nessa Smart Case, que não tem muita coisa smart, como vocês já puderam perceber. Aqui dentro tá tudo então que vem com o XM4, vocês veem o fone aí dobrado, a gente tem um cabinho de recarga USB tipo C, a gente tem um adaptador para uso em aviões e também ele já inclui um cabo de áudio de 3,5mm, que no caso da Apple é vendido à parte. Então não tem muito o que falar aqui, a gente tem uma case aqui tradicional, que não tem nada muito especial assim, nada muito bonito, mas que está protegendo o seu fone muito bem e guarda todos os acessórios que vem com ele, mas assim, não é tão mais portátil assim do que a Smart Case dos AirPods Max, né? Vocês veem aí que em termos de espaço, embora o formato seja um pouco diferente, a gente está mais ou menos falando de algo que vai ocupar o mesmo espaço na sua mala. Com os fones soltos, o máximo que você pode fazer para tornar os AirPods Max mais compacto é colocar as alças dele para dentro e você pode girar isso daqui dessa forma, ele não dobra mais do que isso. Esse daqui é o formato mais compacto dele se você não quiser levar ele na sua case. Ou seja, não tem muita vantagem de transportar os AirPods Max fora da case. No caso do XM4 é a mesma coisa, você pode retrair aqui os braços superiores, você também pode dobrar ele para dentro, mas essa outra articulação é uma coisa que os AirPods Max não fazem, tanto de um lado quanto de outro, e você precisa deixar ele dessa forma aqui para colocar dentro daquele estojo que eu mostrei para vocês. Então, neste aspecto aqui, ele fica um pouco mais compacto do que os AirPods Max. Em termos de peso, a diferença entre os dois é gritante, 385 gramas no caso dos AirPods Max, 254 gramas no caso do XM4. Isso me assustou um pouco na primeira vez que eu tirei os AirPods Max da caixa, vocês acompanharam no meu vídeo de unboxing, mas esse design dele com essa malha aqui na parte superior distribui bastante bem o peso na cabeça e quando você está usando ele, você não sente esse peso de forma nenhuma. Ele é muito confortável, ele é muito agradável de usar enquanto você está em ambientes controlados, sem se balançar muito, sem andar, sem mexer muito a cabeça, que é normalmente o cenário adequado para o uso desses fones. É quando você está em casa, quando você está no sofá, quando você está no escritório, quando você estiver num avião. Ele é perfeito para esses cenários, o peso não vai te incomodar. Mas é claro que peso é uma das coisas que é levada muito em consideração na hora de você desenvolver um fone como esse, e não é à toa que, tal como o XM4, a maioria desses outros headphones premium são feitos de plástico. E isso não significa que você vai pegar o XM4 e você vai achar que é um fone vagabundo, muito pelo contrário. Eu peguei ele antes dos AirPods Max e ainda assim, eu avaliando aqui agora, você percebe na mão que é um produto de qualidade, é um produto premium, ele é bem construído, ele tem metal aqui na alça superior, ele tem almofadas super macias e confortáveis, ele tem um couro que reveste a alça superior aqui, e quando você coloca ele na cabeça, você percebe sim que é um produto de bastante qualidade, bastante confortável e com um design muito bem resolvido. Porém, como tudo na vida, quando a gente troca a nossa referência, a gente percebe que podem existir também outros produtos com um aspecto e um feeling muito mais premium do que o que a gente estava acostumado a ter. É inegavelmente
que qualquer pessoa, seja especialista ou leigo, vai pegar os AirPods Max na mão e vai dizer que ele é um produto mais premium e mais caro do que o XM4. A gente não tem aqui plástico em local nenhum, toda a concha aqui é feita de alumínio anodizado e é bem fria, né? Uma coisa que você não está acostumado a sentir quando você pega num headphone. E a estrutura do arco superior é toda feita de aço inoxidável, que fica muito visível aqui nessa parte onde você ajusta ele, que tem uma resistência muito legal, é fácil de você ajustar, mas onde você deixar ele fica. Já nessa área superior, o aço inoxidável é todo revestido aqui por uma espécie de borracha ou silicone que deixa ele mais confortável para uso. E a gente tem essa malha distinta aqui na parte superior, similar à malha que envolve os HomePods, que deixa ele bastante confortável para uso. O material das almofadas também é diferente do Sony, mas também usa memory foam e é muito confortável também. E essa área aqui que circunda a orelha é um pouco maior no caso dos AirPods Max em relação ao XM4. Então é bastante claro que a Apple quis diferenciar o produto dela aqui usando materiais que não são tão comuns assim em fones dessa categoria. Inegavelmente são materiais mais caros e também mais pesados do que plástico, ou seja, eu não diria que isso necessariamente é um ponto que conta a favor dos AirPods Max. Depende muito do que você está buscando num produto, até porque o plástico, embora seja um material mais barato, ele também é muito resistente. Uma das coisas que me preocupa aqui no caso dos AirPods Max é o quanto que esse alumínio vai resistir com o tempo. E você já deve ter notado que quando a gente tira ele da Smart Case, sempre uma concha bate na outra. Olha só. Sempre tem essa batidinha e eu fico me perguntando se esse contato constante aqui de uma concha com a outra, alumínio com alumínio, não vai acabar danificando o produto com o tempo, deixando alguma marca, talvez até amassando. Então, ao mesmo tempo, é um produto mais premium, mas é também um produto talvez um pouco mais delicado. O visual em si vai do gosto de cada um. Vou colocar aqui de novo o XM4 para vocês analisarem. Ele tem um visual mais convencional de fone, né, menos chamativo, e está disponível nessa cor preta e também numa cor prateada, meio bege, enquanto os AirPods Max trazem esse visual bem diferente aqui, bem característico, né, que vai marcar aí e certamente vai começar a ser copiado aos montes na China. E além dessa versão aqui, que é a cinza espacial, ele está disponível também em outras 4 cores, prateada, verde, azul e uma rosa meio avermelhada. O ajuste do arco superior aqui do XM4 é bem convencional, a gente tem alguns passos aqui nessa faixa de metal, isso daqui é feito de metal, uma das poucas áreas do fone que a gente tem metal e não plástico. Eles também têm um jogo bem legal aqui das conchas, tanto lateral quanto vertical, e o fone também tem uma flexibilidade bem bacana para vários tipos de cabeças. Na concha direita a gente tem uma portinha USB tipo C aqui para recarga, enquanto que na concha esquerda a gente tem uma entradinha de 3,5 mm para fone de ouvido e os dois botões aqui de controle físico, um de liga e desliga e um custom que normalmente você usa para controlar o modo transparência e ativar o modo de cancelamento de ruído. E toda essa área aqui da concha direita é sensível ao toque, então você pode dar 2 toques para reproduzir, subir para aumentar volume, descer para diminuir, botar para a direita para passar faixa e para a esquerda para retroceder uma faixa. Vocês percebem também que a gente tem detalhezinhos dourados aqui com o nome da Sony dos dois lados do produto, enquanto nos AirPods Max a gente não vê a marca da Apple em lugar nenhum. Bastante curioso. Nos AirPods Max vocês já conferiram os vídeos anteriores, mas só passando rápido aqui, a gente tem esse ajuste então articulado aqui de aço inoxidável. As conchas também têm uma excelente articulação, ele tem uma flexibilidade enorme, recarga padrão Apple via Lightning aqui na parte inferior da concha direita, e os controles ficam todos concentrados aqui na concha direita. A gente tem um botão aqui para ativar o modo ambiente e o modo de cancelamento de ruído, de excelente qualidade, é muito gostoso de clicar nele, e aqui do outro lado a gente tem a famosa coroa, a Digital Crown, que veio do Apple Watch, que você pode girar para ajustar volume, clicar uma vez para pausar, clicar outra vez para reproduzir, 2 cliques para avançar para a próxima faixa e 3 cliques para retroceder para a faixa anterior. E ó, aproveitando que a gente está falando de controles, eu vou dizer para vocês que eu me surpreendi positivamente com os AirPods Max. Quando o produto foi anunciado, eu vi aquela Digital Crown, aquele botão físico, e achei muito esquisito. Como que um fone lançado em 2020, com esse preço, com essas características premium, ele não é controlado via touch. Mas eu garanto para vocês que esses controles funcionam muito bem, são muito precisos e muito intuitivos, e ainda tem a vantagem de você não depender de touch. Então em locais frios, por exemplo, que você estiver usando uma luva, você ainda consegue controlar o fone sem problema nenhum. Como eu falei no meu vídeo de primeiras impressões do XM4, essa superfície touch funciona muito bem sim. Quando você precisa dela, ela vai te dar as respostas que você quer, mas eventualmente ela vai te dar algumas respostas que você não quer também. Quando você vai ajustar o fone aqui na cabeça, sei lá, tirar para falar com alguém, mais de uma vez eu bati minha mão ali e ele acabou executando comandos que eu não queria. Mas assim, para avançar ou retroceder uma faixa fazendo assim, ele é sensacional, funciona muito bem, eu diria que talvez até mais prático do que dar cliques aqui na Digital Crown dos AirPods Max, mas para ajustar volume, essa Digital Crown é muito melhor e eu vou até demonstrar para vocês aqui na prática. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dividir a tela ao meio aí e vocês vão me ver ao mesmo tempo aumentando o volume de 0 para 100 no XM4 e nos AirPods Max, comparando a velocidade que eu consigo ir de 0 a 100 nos dois deles. Olha só.
Brincadeiras à parte, vocês viram que aqui no XM4 o que eu fiz foi deslizar o dedo de baixo para cima e mantive o meu dedo lá em cima para eu não ter que ficar deslizando múltiplas vezes para ele ir subindo, e ele segue ali numa performance que ele acha que é a melhor para aumentar ou diminuir o volume. Enquanto que aqui na Digital Crown dos AirPods Max você tem controle total sobre a velocidade e uma precisão também, que é outra coisa muito bacana, muito maior do que esse controle de volume touch do XM4. Na minha opinião, não há nem comparação aqui do que é melhor nesse caso específico. E minha outra crítica aqui no XM4 vai justamente para esses botõezinhos, que vocês podem ver que além de serem botões convencionais, eles não têm aquele feeling bacana dos AirPods Pro, mas a única diferença entre eles dois é que um é um pouquinho mais longo do que o outro. Então você precisa se acostumar no dia a dia a saber qual dos dois botões que você vai usar para ou desligar o fone ou ativar e desativar o modo de cancelamento ativo de ruído. Não é tão intuitivo assim. Claro que com alguns dias de uso você já se acostuma bem, mas eu acho que esse sistema que a Apple criou aqui é muito mais intuitivo e muito mais à prova de falhas e erros humanos. Ainda falando de design, as almofadas do XM4 são sim de excelente qualidade, muito confortáveis, muito premium, mas como toda almofada de fones desse tipo, elas vão se desgastar, elas vão ressecar com o tempo e você vai precisar trocar elas, e a única forma de fazer isso é arrancando isso daqui à força, porque elas são coladas aqui na estrutura do fone, como a gente já está acostumado a ver, enquanto a Apple nos trouxe a inovação aqui de trazer almofadas que se prendem por ímãs. Então você pode trocar aqui, você pode ter inclusive múltiplos pares aqui com cores diferentes dessas almofadas, e é muito fácil fazer a troca delas no momento que for necessário, ou simplesmente que você quiser fazer uma variação aí de design nos seus fones. Em termos de bateria, o XM4 dá um banho nos AirPods Max, prometendo aqui 30 horas de autonomia com o cancelamento ativo de ruído ligado, e se você precisar dar uma recarga rápida, em 10 minutos você tem 5 horas de autonomia. No caso dos AirPods Max, a Apple promete 20 horas de autonomia também com cancelamento ativo de ruído ligado, e com 5 minutos de recarga você tem 1h30. Ou seja, se a gente fizer uma regrinha de 3 aí, com 10 minutos, que é o que a Sony promete para eles, a gente vai para 3 horas em vez de 5. Então, mais bateria no XM4 e recarga também aparentemente um pouco mais rápida. Os dois chips H1 que estão presentes aqui nos AirPods Max facilitam bastante a configuração inicial dele, o emparelhamento com múltiplos dispositivos Apple. É muito fácil alternar de um iPhone para um Mac, para um iPad, para um Apple Watch. É tudo muito seamless, né, dentro do ecossistema da Apple. Não há nada melhor do que você ter fones da própria Apple, mas ele também é um fone Bluetooth 5.0 convencional que você pode usar com Android, com PC sem problema nenhum. Porém, a conectividade Bluetooth aqui do XM4 tem o diferencial de permitir que ele seja ligado a mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Então ele pode se conectar tanto ao seu iPhone quanto ao seu Mac simultaneamente, e você pode alternar entre um e outro à medida que for necessário enviar áudio para ele. Então digamos que você esteja ouvindo uma música no Mac, passando áudio para o XM4, se tocar uma ligação no seu iPhone e ele também estiver emparelhado com o fone, ele assume a ligação ali automaticamente. Quando terminar, ele volta a reproduzir no Mac. Não funciona assim tão perfeito quanto na teoria, mas a própria troca automática entre os AirPods também não é perfeita. O XM4 tem um total de 5 microfones e é considerado um dos reis de cancelamento ativo de ruído, enquanto a Apple colocou um total de 9 microfones aqui nos AirPods Max e já tinha trazido uma experiência bem satisfatória com os AirPods Pro, que são earbuds intra-auriculares. Aqui agora a gente já tem um cancelamento passivo de ruído que ajuda muito nesse trabalho, mas eu vou comparar os dois aqui com meus testes convencionais aqui de avião, de aspirador de pó, de um local cheio de pessoas, e já trago minhas impressões para vocês. A briga é muito boa, vou dizer para vocês, e eles têm características diferentes. Eu praticamente não vou dar vantagem para nenhum dos dois aqui. Acho que são excelentes. Minha percepção é que os AirPods Max conseguiram cancelar melhor as baixas frequências, enquanto o XM4 trabalhou melhor com as médias e as altas. Mas assim, no geral, o cancelamento ativo de ruído é fantástico nos dois. Para ruído de avião, eles são praticamente perfeitos, e nos outros, algumas frequências acabam passando, até porque é impossível você cancelar totalmente quando há uma variação tão grande assim. Mas no completo oposto do cancelamento ativo de ruído está o modo transparência ou modo ambiente, chame você como quiser, e neste quesito a Apple está dando um banho na Sony, está dando um banho na Bose, porque é incrível o quão bacana que é o modo ambiente dos AirPods Pro e também agora dos AirPods Max. É praticamente como se você não tivesse com fone na sua cabeça. Eu diria que ele inclusive amplifica um pouco os sons reais, só que sem dar um aspecto artificial à coisa. Tirando o fato de que ele é muito pesado, que você percebe que ele está na sua cabeça, nos AirPods Pro, por exemplo, com o modo ambiente ativado, às vezes você até esquece que está com fone de ouvido na orelha. É muito bom, sua voz fica natural, ele funciona muito bem, e mesmo com o modo ambiente aqui do XM4 ligado, eu conversando com minha esposa, eu preferi fazer isso daqui para conseguir escutar ela melhor, enquanto com os AirPods Max não precisei fazer isso de jeito nenhum. Eles são realmente superiores nesse quesito, não tem nem o que comentar aqui. Mas vamos, é claro, para o principal no fone de ouvido, que é a qualidade de som. Eu tenho testado esses dois fones já tem alguns dias, mas agora eu quero fazer um teste A e B lado a lado aqui. Mais uma vez eu vou acelerar o vídeo aqui, vou colocar algumas músicas com características bastante variadas, umas entre as outras, para depois eu dar um veredito para vocês.
Bom, como eu já deixei claro várias vezes aqui, eu não sou um audiófilo, eu não sou um especialista em áudio. O que eu estou avaliando aqui é a experiência de um consumidor que normalmente compra fones dessa categoria, que não quer um fone com equalização neutra para uso em estúdio, que não necessariamente consome arquivos de áudio sem compressão, né, lossless, como os do Tidal, são assinantes de Apple Music, de Spotify, que querem dar play e curtir uma boa música. E nesse quesito, ambos os fones cumprem muito bem o seu papel, é difícil comparar os dois. Eu senti uma presença de graves um pouco maior nos AirPods Max, mas isso pode ter a ver também com a equalização do Sony, que é personalizável no caso do XM4, enquanto que nos AirPods Max é tudo o tal do equalizador adaptivo da Apple, que é todo automatizado. Mas uma coisa bacana que eu achei aqui do XM4 é que os médios agudos dele são um pouco mais suaves do que os dos AirPods Max, embora nenhum dos dois distorçam nas altas frequências, e isso conta muito a favor do XM4, porque ele é obviamente muito mais barato do que os AirPods Max, e a gente esperava, para um fone tão caro como os AirPods Max, que a qualidade de som dele fosse perceptivelmente superior à do XM4, e não é o caso aqui. Por fim, a última diferença significativa entre esses dois produtos aqui é o tal do áudio 360, que está presente aqui no XM4, mas não funciona nem de perto tão bem quanto o áudio espacial dos AirPods Max, o que a Apple criou aqui em termos de referência virtual espacial em relação ao dispositivo que está emitindo o áudio, que pode ser, por exemplo, um iPhone, é simplesmente fantástico e não se compara ao áudio 360 aqui do XM4. Mas é uma coisa muito difícil de eu passar aqui em palavras, só você experimentando para entender. O resumo dessa ópera toda é que fica realmente muito difícil justificar gastar $550 ou quase R$7.000 nos AirPods Max. Não é que eles não ofereçam qualidade, recursos, design, uma experiência bacana, mas é um preço que está sensivelmente acima do que a gente esperaria de um headphone premium da Apple, mesmo considerando que é Apple. A $280 ou R$2.000 eu não pensaria duas vezes em ficar o XM4, apesar de eu ter curtido algumas coisas mais nos AirPods Max em relação a ele, ou nem necessariamente o XM4, porque tem outros fones dessa categoria também excelentes no mercado, como é o caso do Bose 700, que a gente não avaliou aqui, mas poderia estar nessa briga, certamente se destacando em algum desses quesitos. Espero que vocês tenham curtido esse comparativo e que ele ajude na decisão de compra de vocês. Se sim, deixa um joinha aí no vídeo, compartilha ele com parentes e amigos e a gente se vê logo logo. Até a próxima!